Não. É copo de industrial, né? Gente, eu boto sempre meu bolo, ó, caçadeira. Esse bolo não precisa ser regado, não? Não, não preciso regar. Gente, outra coisa também que vocês precisam aprender em termos de regar bolo, certo? Eu, pelo menos, os clientes que eu trabalho, geralmente tem isso, de você, ó, vocês podem fazer isso, ó, para tomar tudo aqui. Eu não rego bolo, porque geralmente todos os meus clientes, eu mando a calda, certo? Então pode ser uma calda de chocolate, pode ser uma calda de nozes, pode ser uma calda de ameixa, baba de moça, certo? Aqui é de propósito, certo? Para vocês verem que um bolo que quando eu monto aqui, pode ser um bolo que eu esfarelei. Ó, digo que eu já chorei muito. Eu já chorei, fazer dois, cada um. Hoje ele estragasse tudo. Entendeu? Eu começo a chorei. Me dê, tira essa batedeira aí da frente, por favor. É engraçado. Eu cortar, não queria cortar. Lá no Major do Navarro. Eu sei que todo bolo não foi regado. Não, é porque você... É porque eu tomo lá na nossa Não, ali você me viu regar, foi um bolo que eu já tinha feito, certo? Eu já tinha feito por na geladeira, então foi por isso que eu reguei. Ó, Mas no caso, o bolo que a gente faz, se não vai na geladeira, não precisa regar? não. Se eu tenho um bolo, esse bolo daqui, esse bolo, eu vou montar, só que quando for servir eu tenho uma calda que fica parte, certo? Quando parte as fatias, vou regar com uma calda. Eu não rego, porque a gente tem um hábito, a gente não gosta de bolo molhado. É um hábito nosso. Nós não gostamos de bolo molhado. Não, bolo molhado? Não, baiano não. Bolo de casamento não. As pessoas confundem torta todo. Ah, se for uma torta, aí... Uma torta eu rego mais do que o normal. Mas o bolo de casamento, bolo de 15 anos, É pra uma vez. Para entregar ela no enrolar. a calda vai abaixo. Eu posso pagar. A calda de açúcar é bolo de novo. Você vai com a calda. Não, geralmente eu posso ter uma baba de moça, dona Daci. Eu posso ter uma baba de moça. Eu posso ter uma calda de chocolate. Geralmente é... Aí, gente, de quebrar de propósito mesmo, para que vocês possam ver, certo? Que um bolo quebrado eu posso montar ele dentro da assadeira, certo? Para vocês. Mas eu já boto o quê? Na própria bandeja, formicada, de vidro, certo? De acrílico eu já boto. Certo? Aqui. Tá? Faz de conta que aqui já é a bandeja que eu vou confeitar. Então eu coloco peso aqui. Geralmente com bolo de diâmetro 30 são 3 quilos. Essa técnica a gente chama prensar o bolo. Para quando você virar ele tá tá? Né? Eu não marmorizo o bolo para colocar pasta. Geralmente eu prefiro o cremar, a gracila. Se é um bolo, gente, que o cliente vai me pagar o que eu peço, eu trabalho com manteiga. Mas se você não vai me fazer, você prefere trabalhar com queijo, você precisa trabalhar com gordura hidrogenada. Ela fica bem branquinha, dá para alisar, ótimo, fica maravilha, tá?
Por não ser real, vocês vão me ver eu bater, porque é o que eu vou dar acabamento no nosso bolo. E agora eu vou fazer a pasta artística, certo? Então eu vou precisar de uma xícara de água. Vocês observaram que eu fiz questão de colocar 200 ml, porque nós temos xícara de 180, xícara de 200, 240, tá? Então é 200 ml. 2 colheres de sopa de gelatina em pó e sabor branca. Eu prefiro independente de marca. Não visualize marca não, tá? Mas eu gosto de comprar gelatina assim no pote, porque o preço dela sai mais barato do que você comprar o sachê, certo? E quem trabalha, eu não vi em outras lojas, mas na Salvador Alimentos, geralmente em Nilda vende o pacote, que pra gente que trabalha, é mais vantagem você também comprar o pacote do que comprar o pote. Porque quando você compra o sachê, você paga mais caro, certo? 250 ml de xarope de glucose. Gente, xarope de glucose é a mesma coisa. O que difere é fabricante, certo? Xarope de glucose magra. Geralmente assim, a Mix tem, a Colo tem, só que você está pagando pela marca, é mais caro. Sempre compre no pote, ó, ela está aqui mole, não está mole aqui, porque eu aqueci no micro-ondas para eu poder tirar a quantidade que eu precisava. Em vez de eu pegar com a colher, entendeu? Eu aqueço no micro-ondas, então eu não tenho micro-ondas. Põe a Maria, aquece, porque aí fica sabendo. Agora, essa que sobra, eu posso guardar? Pode, aqui o que vai acontecer, ela está morninha. Então ela vai esfriar, vai ficar grossa. Certo? Lícia, eu tenho mel na minha casa, eu tenho caro, eu tenho da nhoque. Posso fazer a pasta? Posso. Se eu utilizar mel, vai ter uma pasta de mel. Se eu utilizar caro ou da nhoque, eu só preciso trabalhar com ele gelado. Eu não posso botar eles normal, porque eles é muito ralo. Então eu preciso que ele gele para eu poder medir. Certo? A dica é só essa. Se for fazer uma pasta de mel, vocês precisam tomar cuidado, porque tem pessoas que têm restrição a mel, tá? Então por isso que na maioria de todas as pastas, quando elas são criadas com glucose de milho branca, porque ela é neutra, ela não tem sabor, ela não é doce. Você pode ver, ela é neutra, ela não tem cheiro e não tem sabor, tá? Então, eu peguei o pote, por quê? Porque quando você compra assim, você paga mais 125 gramas de gordura hidrogenada, meia colher de sopa de CMC. Eu deixei aqui, eu trouxe a glucose, trouxe a gelatina, trouxe o CMC, existem várias marcas. O CMC, ele vai me dar a elasticidade que eu preciso. Além da elasticidade que eu preciso, ele vai fazer com que a pasta seque, certo? Então, a gente tem que prestar atenção no clima que está. Se está começando a querer chover, certo? Se está chovendo, eu vou trabalhar CMC e temor de tapa, sem medo. Eu posso chegar a colocar até uma colher de sopa de CMC na pasta, porque para aguentar a frieza, aguentar a umidade. Outro detalhe, vocês vão para aula de muitos profissionais, vocês compram revista. Toda revista, todo profissional que disser assim, tem glicerina, vocês riscam. Pode ser o maior profissional, vocês riscam. Glicerina, gente, a gente só pode trabalhar com glicerina quando você está trabalhando com pão. Pão, eu vou dar qualquer pão, pão de assadeira, pão de forma, pão delícia, pão de queijo, porque ele vai me dar umidade empanada. Se eu estiver trabalhando com pasta, não posso trabalhar com glicerina. Se eu quero umidade em uma massa, glicerina que vai... E antigamente a gente comprava glicerina não farmácia, hoje em dia várias empresas compram. Eu estou fazendo meia receita, porque eu não tenho necessidade de fazer a receita toda, porque eu demoraria muito tempo, que eu sei que vocês estão ansiosas, algumas pessoas que viram no Orkut o bolo, ansiedade de que isso é fácil tudo aí, vamos logo para a técnica, certo? Então, aqui eu tenho a gordura,